Olá, pessoal! O tema desta aula será interações ecológicas. Pensando nas interações, o que seriam essas interações? É como que um organismo ou uma espécie se relaciona com o outro. Eu tenho interações que são consideradas benéficas, ou que geram algum benefício, e outras interações que são consideradas prejudiciais. Dentro dessas interações, a gente pode ter um aumento na sobrevivência, que seria algo benéfico, positivo, aumento do crescimento e fecundidade, entre uma espécie ou entre as espécies que estão se interagindo, mas eu também posso ter a diminuição dessa sobrevivência, crescimento e fecundidade, que seria algo prejudicial. Mas, além desses dois extremos de respostas que eu poderia ter dentro dessas interações, eu tenho também ausência de efeitos. Então, na ecologia existem diferentes interações, e essas diferentes interações elas vão ser exemplificadas ao longo dessa temática. Pensando nisso, esse quadro resume bem as diferentes interações entre as espécies e a parte benéfica ou não, prejuízo, ou ausência, que seria sem efeitos, entre as espécies que estão interagindo. Pensando no neutralismo, que seria a primeira interação, o que significa neutralismo? Neutralismo já remete a sem efeitos para ambas as espécies. Então eu tenho a interação entre duas espécies, a espécie 1 interagindo com a 2, e nenhuma das duas tem aspectos positivos ou negativos, benefícios ou prejuízos. Isso na natureza é muito difícil ou raro de existir. Então a gente fala que é uma interação ecológica e até inexistente na natureza, porque eu não tenho como exemplificar algo ou entre uma espécie interagindo com outra e que não surja um efeito a partir dessa interação. Pensando então nos benefícios e prejuízos dessas interações, nós temos, por exemplo, a competição. A competição por interferência direta seriam duas espécies competindo por um recurso. Normalmente a gente tem uma competição direta pelo uso de espaço, e essas espécies elas estão competindo e ambas serão prejudicadas, ou seja, vai afetar a sobrevivência, o crescimento e a fecundidade daquelas espécies. A competição por uso de recursos já é uma competição direta. O que seria isso? Novamente eu tenho duas espécies que são prejudicadas por estarem desenvolvendo a interação do tipo competição, mas nesse caso eles estão competindo, por exemplo, por um recurso. E por que ela é indireta? Porque não existe esse contato entre uma espécie e outra, e sim, ambas estão competindo, por exemplo, por um alimento em comum, que se tornou escasso naquele ambiente. Pensando numa interação que chama amensalismo tem um outro nome que também é dado para essa interação, que é chamado de antibiose. O que seria isso? Nessa interação, eu vou ter um efeito negativo para uma espécie e um efeito nulo para outra. Por exemplo, é o caso de alguns fungos. Eu tenho uma espécie de fungo que ela produz algumas substâncias e que impedem o desenvolvimento de bactérias. Percebam que para o fungo nenhum efeito é produzido, mas para as bactérias que crescem próximo a esse fungo, eu tenho um efeito negativo para essa espécie. Pensando na interação de comensalismo, eu sempre vou ter um efeito, ele é contrário do amensalismo, um efeito positivo para uma das espécies e um efeito nulo para outra espécie. O que seria isso? Como um exemplo, eu poderia citar as plantas epífitas, por exemplo, as bromélias. As bromélias, elas vivem sobre algumas árvores. Essas bromélias, elas são chamadas de plantas epífitas e elas se beneficiam ou utilizam as árvores como suporte, mas elas não prejudicam, em hipótese alguma, as árvores que elas estão utilizando como suporte. Então, eu tenho um benefício para uma espécie e uma ausência de efeito para outra. Pensando no parasitismo, o parasitismo é uma interação ecológica onde normalmente uma espécie se beneficia e a outra é prejudicada. Isso acontece com o carrapato e o gado, que nós temos o tempo inteiro em contato, por exemplo, na agricultura. E pensando um pouco mais na biologia, todo mundo já viu a lagarta da couve, não viu? A lagarta da couve, às vezes, ela para de se desenvolver e a gente percebe que nascem alguns organismos de dentro dela. Isso são parasitas de vespas. Na verdade, são vespas que colocam o seu ovinho dentro da lagarta, começam a consumir os recursos necessários a se desenvolver dentro da lagarta e são chamados de parasitoides
da lagarta da couve, por exemplo. Então, são vespas que se desenvolvem dentro da lagarta. É um parasita dentro do seu hospedeiro. Então, eu tenho um efeito positivo para quem está parasitando e um efeito negativo para quem está sendo hospedeiro ou sendo parasitado por aquele parasita. Uma outra interação é a chamada predação. O que seria a predação? Na predação, a gente tem uma espécie predador e a outra espécie presa. A predação me remete a uma relação de alimentação, onde eu tenho uma espécie se alimentando de outra. Por exemplo, eu tenho algumas aves que se alimentam de peixes. O predador seria a ave e a presa os peixes. Então, os peixes serviriam de alimento para essa ave. A herbivoria vem de herbívoros. Herbívoros são todos aqueles organismos que se alimentam de vegetais. Então, eu tenho alguns animais que se alimentam de vegetais e dentro dessa herbivoria ela também é considerada um tipo de predação. Como exemplo de protocooperação, a gente poderia citar alguns selenterados que vivem em caranguejos. Percebam que os selenterados se beneficiam pelo deslocamento do caranguejo, se alimentando muitas vezes de restos de alimento desse caranguejo e camuflam esse caranguejo para que o caranguejo se proteja de futuros predadores. Então eu tenho dois efeitos positivos, onde tanto uma espécie é beneficiada, mas a outra também. Agora, todos os selenterados não necessariamente são obrigados a viverem associados ao caranguejo, diferentemente do mutualismo. O mutualismo é uma relação que exige obrigatoriedade, ou seja, as duas espécies necessariamente elas devem estar presentes, juntas, para que possa existir a interação ou para que mesmo aquela relação exista. Por exemplo, líquens. Todo mundo sabe o que é líquens? Líquens são associações de fungos e algas. Os líquens só existem se as algas e os fungos se unirem e formarem um líquen. Então percebam que existe uma obrigatoriedade entre fungo e alga para que se unam e formem um líquen. Os líquens normalmente são bioindicadores de qualidade de ar em determinados ambientes. A partir de todos esses conceitos que nós vimos de interações ecológicas, nós vamos agora entrar nessa representação do Odum. O que é interessante nessa representação? Ela vai novamente remeter aos benefícios e prejuízos dessas interações ecológicas. Começando aqui pelo centro dessa imagem, a gente tem o neutralismo. Neutralismo já me remete à palavra neutro, ou seja, eu tenho ausência de efeitos. Então eu tenho interações entre duas espécies, mas que não produzem efeitos nenhum. Ou seja, ninguém é beneficiado ou é prejudicado. Por isso que é 0-0. Pensando num efeito positivo para uma espécie e ausência de efeito para outra, eu tenho uma relação ou uma interação ecológica chamada de comensalismo, que é o caso das plantas epífitas. Pensando no amensalismo, é o contrário do comensalismo. Eu tenho um efeito negativo para uma das espécies e uma ausência de efeito para outra. Na competição, tanto direta quanto indireta, eu tenho efeitos negativos para as duas espécies que estão interagindo. No parasitismo e alelopatia, eu vou ter um efeito negativo para uma espécie e positivo para outra. Para quem não sabe o que é a alelopatia sempre vai ter o pressuposto da produção de substâncias químicas por algumas espécies, impedindo com que outras espécies se desenvolvam ao redor. Por exemplo, é o caso do pinus e do eucalipto. Todo mundo já foi numa floresta de pinus e eucalipto. Vocês viram que nada se desenvolve ao redor de pinus e eucalipto? E por que isso acontece? Porque essas plantas, elas têm a capacidade de produzir substâncias químicas que impedem com que outros vegetais se desenvolvam ao redor. E toda vez que eu tenho competição
e o não desenvolvimento de uma delas, eu tenho a alelopatia. Percebam que o pinus é beneficiado e a outra espécie que não consegue se desenvolver é prejudicada. A mesma coisa acontece com o parasitismo. Pensando no mutualismo, eu tenho as duas espécies interagindo e sendo beneficiadas, que é o caso da relação ecológica obrigatória, ou seja, a espécie sempre vai existir associada à outra. Dentro da predação, a gente tem a herbivoria, que é a relação ecológica onde um é beneficiado e o outro é prejudicado. É a relação presa e predador, herbívoro e produtor. Só para exemplificar mais, eu trouxe uma imagem de um coleóptera, é um besouro, que ele é capaz de liberar substâncias químicas para se defender dos seus predadores. E aqui são as vespas parasitando uma larva de inseto. O que é interessante? Os ovos dessas vespas, eles se desenvolvem dentro dessa larva de inseto, que pode ser, por exemplo, a lagarta da couve, e impede o desenvolvimento dessa lagarta, e esse seria o parasita e o hospedeiro. Essa relação também é muito conhecida como parasitoide. Bom, pessoal, então a partir desses exemplos, eu espero que vocês tenham compreendido quais seriam as interações ecológicas que existem dentro dos ecossistemas e que isso também sirva para os próximos estudos.